Olá, senhores! Qual a importância de se fazer um processo no inventário e quais as consequências negativas de não o fazê-lo? Quer saber? Então, seja bem-vindo ao canal Inventário em Xeque. Para começo de conversa, o inventário, seja ele judicial ou extrajudicial, é o meio pelo qual se lista os bens do falecido e se distribui entre os herdeiros, testamentários e legatários. Existe ainda o inventário negativo, apesar de pouco conhecido. É o meio pelo qual se demonstra que não há bens a serem partilhados. Uma das ferramentas do processo no inventário é o princípio da Saizine, que nada mais é que um princípio que diz: no momento da morte, os bens são transferidos imediatamente para os herdeiros, mas não é a propriedade, é a posse dos bens. Vamos exemplificar aqui, deixa eu pegar um papel e uma caneta. 2000 anos depois. Nós temos nosso cidadão. Nosso cidadão vai se chamar Alan. O nosso cidadão chamado Alan, ele tem dois filhos, o Alinha e o Alão. O Alan, ele tem de patrimônio uma casa com garagem e um carro nessa garagem. Vamos desenhar um carro esportivo aqui. Como vocês podem ver, saiu realmente um carro esportivo. Se o Alan vier a falecer, imediatamente os filhos terão parte do patrimônio dele. Parte porque cada um tem a sua parte, né? Mas todo esse patrimônio é dividido pelos herdeiros, pelos filhos. É meio a meio, mas é meio a meio da casa, meio a meio do carro. Então, assim, ó, se o Alan faleceu às 12 horas e 04 minutos e 53 segundos, o princípio da Saizine nos diz mais ou menos assim, que às 12 horas, 4 minutos e 53 segundos, 1, ocorreu a transmissão dos bens pelo princípio da Saizine, mas não a propriedade, apenas a posse. Até porque o registro ainda vai estar no nome do Alan. Então é mais ou menos por isso que a gente faz o processo de inventário, para transferir aos herdeiros, listar os bens e distribuir aos herdeiros. Temos as dívidas também, que precisamos ter bastante cuidado no processo de inventário, porque tem que ser apuradas também. Mas o principal objetivo do princípio da Saizine não é transferir logo os bens aos herdeiros, mas sim dar poderes aos herdeiros de conseguirem manter aquele patrimônio, para evitar que terceiros venham e acabem se apossando, digamos, do carro, da casa. Contudo, uma coisa que acontece e muito é os herdeiros já se delegarem proprietários dos bens. Não, esta casa é minha, eu sou o filho 1 e vocês, filho 1 e filho 2, têm que repartir a casa 2 e a moto. Pelo contrário, enquanto não é finalizado o processo de inventário, todos os bens formam um único bem. É uma massa de patrimônio. Chamamos de espólio. E veja só, o espólio pertence a todos. Então, a casa 1, nesse exemplo que acabei de passar, não é apenas do filho 1. É do filho 2, do filho 3, de algum testamentário, de algum credor, de alguma dívida. Então, enquanto não é feito o inventário, todo bolo é um patrimônio só. Então, veja só, a massa do patrimônio não possui dono enquanto não finalizado o processo de inventário. Oi, quer fazer uma pergunta? Tá, então grava aqui que me atrapalhou já, né? Oi, pessoal! Eu vim aqui para perguntar o que vocês querem saber. Qual as consequências negativas de não se fazer um inventário? Responde para nós, Léo!
Sabe que ficou legal? Eu vou te chamar mais vezes. Bem, pessoal, o cônjuge que sobreviveu ao casamento, porque casamento não é algo fácil, ele não vai poder contrair novo casamento enquanto não finalizado o processo do inventário. Isso porque, para se evitar uma confusão patrimonial. Por segundo, temos também a impossibilidade de disposição do patrimônio. Se os herdeiros acabam deixando o inventário para ser feito depois, o registro do bem está ainda em nome do falecido. E se vier alguma dificuldade financeira ou alguma necessidade de se vender o patrimônio, o bem, não vai ser possível. Mas, Leonardo, e a cessão de direitos hereditários? Não pode ajudar? Olha, Teletubbies, na minha visão, isso desvaloriza o patrimônio. Sim, a cessão de direitos hereditários é uma ferramenta, mas não é a mesma coisa você comprar um imóvel enrolado e um desenrolado, que só basta transferir a propriedade. Isso causa desvalorização do bem. E como mais uma desvantagem para quem não faz o processo de inventário, para os herdeiros, é que os sucessores dos herdeiros não vão ter o direito direto. Vão precisar fazer primeiro o inventário do avô para puxar o inventário, digamos, do pai, e aí sim ter a propriedade. Quer que eu desenhe? Então vamos lá. Está aqui um cidadão idoso e a idosa. O idoso ou a idosa? Estão vendo bem? Vamos nomear esses daqui de velho e véia. Isso aqui não é preconceito, não. É só para vocês entenderem bem e conseguirem gravar. O velho e a véia tem um filho, o Fiote. Fiote, determinado dia, avisa que não quer mais nada com a vida e os velhinhos ficam irritados, nervosos e vêm a falecer. Uau! O que aconteceu? O velho e a véia tinham a casa. E o Fiote pensou, olha, eu vou lá morar naquela casa, mas não vou transferir para evitar de pagar agora, eu não quero mexer com imposto, com inventário, então vou continuar morando lá. Ok, a gente vai ter a multa também quando for fazer o processo de inventário pelo atraso. É 60 dias depois do falecimento, segundo a lei, para se começar o processo de inventário. Não começado, 20% sobre a alíquota que deveria pagar. Então, se a alíquota era de 4%, depende de cada estado, né, pessoal? Já tem um vídeo no canal dizendo sobre isso. Vai acabar pagando 4,8%, o que já é uma boa diferença, é quase 1%. Aí o Fiote tem o barrigudinho. Barrigudinho, tá? O que acontece? Certa vez, e é um pai solteiro, certa vez o Fiote morre, e aí o barrigudinho já está lá com seus 18 anos, ele vai, mas então eu vou vender essa casa aqui porque arrumei uma namorada e vou ter uma vida nova. Não consegue, porque ele vai ter que primeiro fazer o inventário do velho e da véia, do Fiote, para daí fazer o inventário dele. Claro, isso aqui é um processo muito simples, que eu estou passando para vocês. Aqui um processo faria tudo. Aqui é o processo. Um processo, pela situação muito simplificada e pelo princípio da dinâmica do processo, sim, seria possível fazer do neto direto o inventário dos avós. Mas não é o recomendado. Recomendado, advogados que estão aqui também acompanhando o canal, para não demorar os nossos processos, já que nosso tempo é dinheiro também, cada inventário para cada caixão.
um caixão, um inventário. Um caixão, um inventário. Assim você simplifica o processo e não vira aquele processo lá de 15 volumes, 10 volumes, 5 volumes, mas é muito extenso e complicado. Então, para se facilitar o trabalho e dinamizar, porque o cliente quer também agilidade no resultado, a gente faz isso. Um caixão, um inventário, de forma fria, não vai explicar isso aí para o cliente que ele pode entender mal. Mas pessoal, esse é o vídeo de hoje. Aquele abraço para quem já está acompanhando o canal, se inscreve, curte, se gostou, pode compartilhar nas redes sociais. E um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!